Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Queria, antes de mais nada, dar um recado para todos que estão passando por esse período de enfrentar o coronavírus, é que vai passar. E quando passar, nós temos que ter a melhor performance em nossas clínicas, né? E o meu trabalho aqui como consultor e administrador é passar as melhores dicas e a melhor experiência por mais desses anos que eu tenho passado trabalhando e administrando clínicas. Muito bem. O caso que eu vou colocar hoje, vocês viram na frase título, que é "Não peça desculpas". Eu sei que é um pouco chocante e um pouco aparentemente arrogante, né? Então vamos explicar o ponto exato que eu quero colocar. Muito bem. Você estudou muito, é um médico proeminente, fez especialização, provavelmente já está até pensando em fazer seu mestrado, formou uma equipe de trabalho muito boa, com médicos de confiança, escolheu ponto, investiu em equipamentos, investiu em marketing da sua clínica e monta a sua clínica. Sua clínica não é qualquer uma, não. Sua clínica é conhecida como um trabalho de primeira linha e você começa a ter credenciamentos e interesse público. Você seleciona pessoas e seus colaboradores da linha de frente da recepção têm uniformes de primeira linha, as pessoas da sala de espera, seus clientes estão sendo bem atendidos com o ar na temperatura ideal. Você também está muito feliz de poder oferecer a eles um certo conforto, chá, bolacha, você me entende o que eu estou falando. E você está convicto de que o cliente vai ter uma ótima experiência indo à sua clínica. Muito bem, de repente você passa, eu estou falando que isso aconteceu comigo, você passa pela recepção e tem um cliente gritando, rasgando, xingando que nunca mais põe o pé nesta clínica, o palavrão não vou falar, e você pensa, o que está acontecendo? E sua recepcionista só falando e falando, me desculpe, senhor, ela não aumenta o tom, ela não ri do cliente, ela foi treinada para ser educada, ela é uma pessoa cortês, só que o cliente vai fazer o seguinte, e fez. Ele nunca mais pisou na clínica e desindicou essa clínica para pelo menos 17 pessoas. Essa é a média das pessoas insatisfeitas. É um caso do ser humano, é um caso em particular do comportamento humano, que ele lembra muito mais das experiências negativas do que das positivas. As positivas, o ser humano em média indica uma experiência boa para 5 pessoas e desindica para 17. Com as mídias sociais, então, isso se multiplica e multiplica e multiplica. Então, fazer da experiência do cliente algo positivo, ou pelo menos não negativo, é essencial para a sobrevivência e crescimento dos negócios. Muito bem. Onde está o problema? O problema parece bem evidente. O cliente quer o seu problema resolvido. E o problema resolvido não é só o problema médico, seja qual for a especialidade. Ele quer ser atendido, ele quer o exame pronto, ele quer o atestado e ele quer a justiça de um bom atendimento. No caso em questão, é um caso que eu acho que a maioria dos médicos já passaram, que é o seguinte, olha que caso interessante. O cliente passou no médico, o médico pediu alguns exames, né? E que é uma coisa normal, e marcou o retorno para 28 dias, 27 dias, para não deixar estourar e ficar dentro do prazo de retorno, né? Para não precisar pagar uma outra consulta, que é uma coisa bastante chata, né? Muito bem, no caso em particular, os exames eram feitos na própria clínica, só que necessitavam de uma agenda de marcação. A própria clínica estava com dificuldade de marcação devido a uma série de fatores, um deles manutenção de equipamento, enfim, era uma responsabilidade não do cliente, mas da própria clínica de
conseguir uma agenda para o cliente, para o paciente. Muito bem. O tempo foi passando e o exame só foi feito após esses 30 dias. O paciente, certo de que como a clínica que demorou para fazer o exame não iria fazer essa cobrança, e tenho certeza de que se o médico soubesse do caso, não iria deixar acontecer isso, porque o problema é que o médico não está vendo, isso está lá na linha de frente. Como é que ele vai ter esse controle? Eu vou dizer daqui a pouco como esse controle. O problema é que ele não tem. E aí, quando ele vai se deparar com esse caso, você tem uma recepcionista apenas falando desculpa, 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 e você entrou numa enrascada, apesar da sua excelente formação, da sua excelente consulta, dos seus equipamentos de primeira linha e de oferecer todo o conforto. Nada adiantou porque você não treinou e não administrou e não controlou seu corpo de frente. Você não forneceu treinamento para suas recepcionistas ou seus recepcionistas, não importa. Então, o ponto importante é deixar de ter apenas recepcionistas muito bem vestidos, corteses, isso é básico. É claro que o recepcionista tem que espelhar a clínica, e se a clínica é limpa e eficiente, um recepcionista não pode ser avacalhado, é claro, mas principalmente, mais do que aparência, mais do que conforto, o recepcionista ele tem 3 funções básicas. Primeiro de tudo, resolver o problema físico. Ele faz parte da resolução do problema, não é o médico. O recepcionista não está lá na frente para trocar papelzinho. Isso não faz parte do time. Ele faz parte da solução médica, psicológica e administrativa do cliente. O cliente quer toda a experiência dele resolvida. Por exemplo, se ele tomar falta no trabalho porque não fizemos um atestado dele, houve uma certa burocracia e não fez o atestado, não adianta ter resolvido o problema dele. Ele foi demitido da empresa porque não fizeram o atestado médico para ele e criou-se um problema e, por mais que tenha sido, em termos médicos, bem atendido, você criou um trauma para a clínica por causa de uma burocracia. Então, primeiro de tudo, o recepcionista tem que resolver os problemas do cliente, seja quais forem. A segunda coisa importante, o recepcionista ele é um amplificador da receita. Foi um modo educado de dizer que ele também pode vender. Entendeu? A clínica, e você quer fornecer uma boa medicina para a sua região, ela tem que ser lucrativa. Para ser lucrativa, todos têm que vender. E não é função apenas do médico, é função de todos. Se o cliente está conversando com outro, se o cliente não é informado que aquele exame que a pessoa está saindo para fazer fora pode ser feito na clínica, ou se o recepcionista não informa o cliente que, na verdade, esse outro problema pode ser solucionado na clínica, perdeu-se uma oportunidade de receita. E aí todos perdem. Receita baixa, menos recepcionistas, é até o próprio emprego do próprio recepcionista que está em jogo. Então, aumentar a receita, fazer todos ganharem, cliente, proprietários e o próprio recepcionista, todos crescem. Quando você não treina ele, você não supervisiona ele e deixa ter na recepção só conversinha, só tempo livre ou só sorrisos e só cliente ouvindo, me desculpa, meu senhor, você está perdendo uma grande oportunidade e abrindo espaço para que a sua concorrência possa ter um serviço melhor. Quando é serviço, eu vou bater nessa tecla, serviço não é só do consultório para dentro, serviço começa desde o primeiro telefonema para marcar uma consulta, é lá que começa o seu serviço. Então não adianta pensar só na sua sala, pense em toda a experiência, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado disso, esqueça pedir desculpas e lembre sempre em fornecer soluções, tá bom? Meu nome é Clóvis, sou engenheiro e administrador com mais de 30 anos de experiência
e amo muito o que faço, gosto muito de trocar essas informações. Se você tiver alguma sugestão, ninguém aqui é dono da verdade, alguma ideia, por favor, deixe aqui nos comentários, deixe sugestões de assunto a ser abordado. Se tiver dúvidas, tem aqui uma fila dos meus contatos. Eu tenho um blog, eu tenho Twitter, eu estou em todas as redes sociais, tá bom? Bons negócios e vamos fazer uma ótima medicina. Até mais.